Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do canal 25, nós estamos aqui no Med Saúde com a minha querida amiga doutora Francine Lucente Vicêncio. Francine, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente sobre um tema tão importante quanto o trabalho de parto. Obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz com esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre obstetrícia, trabalho de parto, fiquei muito contente. Doutora Francine é formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência aqui, tem o título de especialista pela Febrasgo, pós-graduação Lato Sensu em Reprodução Humana pela Associação Sapientia e pós-graduanda em Ginecologia Regenerativa e Funcional pelo IBCMed. Que belo currículo, hein, Francine? Obrigada. Muito bom. E aí, o tema é o trabalho de parto, o que as mulheres precisam saber. E aqui tem assunto, né? Tem muito assunto. Eu vou começar já pela primeira pergunta. Quantas consultas devem ser feitas num pré-natal? Um pré-natal bem acompanhado, então é necessário no mínimo 10 a 12 consultas. 10 a 12 consultas de pré-natal. Isso, tá. Distribuídas dessa forma. Até 28 semanas, as consultas são mensais. De 28 a 36 semanas, as consultas são quinzenais. E após 36 semanas, quando a gente precisa de um cuidado mais perto com a paciente, então as consultas devem ser semanais até o nascimento do parto. Então veja, nós começamos com consultas mensais, que passam para quinzenais após as 28 semanas, e das 36 em diante são semanais. Isso. Dada, vamos dizer assim, esse cuidado que vai aumentando, ou esses retornos que vão aumentando, são por possibilidades de aparecimento de alguns problemas gestacionais? Ao que se deve esse aumento da frequência? Exatamente. Então, aumento do risco da paciente fazer hipertensão, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, a gente avalia também ganho de peso, apresentação do bebê para avaliar o parto, momento de resolução do parto, até quando a gente pode levar essa gravidez com segurança. Então, o último mês, na verdade, ele é o mais importante. Tá. E é muito importante a gente ressaltar que não existe alta de pré-natal. Então, assim, a paciente ela deve passar com o seu médico pré-natalista até o momento do parto, semanalmente. Então, isso é muito importante, esse recado que a doutora Francine está deixando. Não existe alta de pré-natal, ok? Que fique essa mensagem para quem está nos assistindo. E aí, uma segunda pergunta. Qual a suplementação indicada antes e durante a gestação? A suplementação, ela é muito importante, né? Então, por isso que é sempre importante uma consulta antes da paciente engravidar, que a gente chama de aconselhamento pré-natal, justamente para a gente iniciar a suplementação. Então, o ácido fólico, e hoje a gente usa até o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, ele é muito importante no período de pré-concepção para prevenir defeitos de formação de tubo neural. Então, a gestante ela deve começar no mínimo 3 meses antes de engravidar. Que muitas vezes acontece, Sim, né? Então, imaginando que não seja uma gravidez, eu não diria indesejada, mas planejada, sim. Assim que ela se vê grávida, então ela deve procurar e já começar o metilfolato. Isso, aí a gente também inicia logo na primeira consulta o metilfolato até 12 semanas, que é o período que o embrião ainda está em formação. Então também, assim, é importante, mesmo que ela não tenha usado, iniciar logo na primeira consulta. Na primeira consulta. E isso para o desenvolvimento do tubo neural. Para a prevenção de malformações do tubo neural. Muito interessante essa informação. O aborto nas gestantes, quais são as condutas mediante o abortamento? É comum? Não é? Como é que... Se o aborto espontâneo, né? Não estamos falando aqui do aborto
Vamos falar do aborto espontâneo. Ele é comum, Francine? É muito comum, né? Tá. É um evento que para paciente é um evento triste, mas em obstetrícia é muito comum, então é importante a gente falar sobre o aborto. Cerca de 15% das gestações, elas evoluem para aborto. Então, bastante. Né? A gente fala que 1 em cada 5 mulheres no mundo vão ter pelo menos um evento de aborto na vida. Então, assim, é bastante comum. Nisso, o ácido fólico, o metilfolato, ele tem uma importância grande porque a principal causa de abortamento é malformação do embrião. Então, são embriões que não evoluem e por isso a paciente acaba evoluindo para o aborto. Tá? E mediante um aborto, a gente tem 2 condutas. A gente pode fazer a curetagem uterina, se a paciente decidir, ou a gente pode também aguardar a eliminação espontânea do embrião, que a paciente ela vai acabar evoluindo naturalmente para um sangramento. No período máximo de 30 dias, a gente acompanha essa paciente. Então, a gente tem essas 2 condutas. Tá, então mediante a inviabilidade ali, você pode esperar ou já curetar. Você pessoalmente prefere qual conduta? Aguardar. Você acha melhor? Sim, porque assim, a grande maioria das pacientes vão evoluir para eliminação, para o sangramento espontâneo. A curetagem ela é um procedimento invasivo, é raro, mas tem seus riscos. A paciente precisa ser anestesiada, é feito em ambiente hospitalar. Temos os riscos de perfuração uterina, embora seja raro, mas pode acontecer. Então, sempre a conduta mais natural ela é melhor, desde que acompanhada pelo seu médico ou acompanhada pela equipe do hospital que a paciente estiver passando. Então, é sempre melhor, é mais natural. Nesse caso, imaginando que ela teve um sangramento espontâneo, mesmo assim tem que ser verificado se não ficaram restos, né? Isso. Então ela teve um sangramento espontâneo, ela deve conversar com o seu obstetra e, claro, fazer um ultrassom para ter certeza de que não ficou nada, não é isso? Isso. Após o sangramento ou mediante o sangramento, dependendo da quantidade, a gente sempre orienta a paciente ir ao pronto-socorro, fazer um ultrassom para ver se está tudo bem, se eliminou tudo, e a partir daí ela pode tentar outra gestação. A diferença também entre fazer a curetagem ou aguardar a eliminação é que quando a gente faz a curetagem, a gente pede para a paciente aguardar pelo menos uns 6 meses para uma nova gestação. Né? Que é para o útero ter o tempinho de cicatrização por causa da curetagem. E quando a paciente elimina espontaneamente, ela pode tentar engravidar no mês seguinte, né? Mantendo a suplementação, mantendo o ácido fólico, mas ela já pode tentar engravidar. Então, esse delay é de 6 meses pós-curetagem? Após a curetagem, nossa, sim. É bastante, né? É bastante. Então, é mais invasivo do que possa parecer num primeiro momento, né? Porque a pessoa fala uma curetagem, uma coisa assim, mas não é bem assim, né? Não. Tá. Então, a gente pede sempre para aguardar pelo menos 6 meses. Certo. Muito bom. E o que vocês que estão no meio, né, da obstetrícia consideram como uma gestação de alto risco? Sim, o que é o alto risco quando se fala de obstetrícia? Sim. Então, no pré-natal de alto risco, a gente inclui algumas patologias, eu vou falar das mais comuns, Sim. né? Hoje em dia a gente fala muito de idade materna avançada, porque... Vamos definir. Idade materna avançada é acima de que idade? Hoje a gente considera 35 anos. Então, a partir dos 35 anos, ela é considerada, então, uma gestante idosa. Isso, com riscos maiores, né? Tá. Justamente porque ela tem mais risco de desenvolver as patologias, como pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, risco de malformações do embrião. Então, a idade materna avançada já é uma categoria de pré-natal de alto risco. Ok. Tá? E aí, as outras patologias. Então, paciente com hipertensão arterial crônica, pacientes com diabetes, seja diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional, hipotiroidismo, hipertiroidismo, malformações do embrião, que às vezes a gente detecta logo no início da gestação, então acaba indo já para o pré-natal de alto risco. Pacientes com epilepsia, doenças neurológicas. Então, daí, qualquer outros tipos de doenças vai acabar entrando no pré-natal de alto risco. Tá. Hoje em dia, a gente faz muito diagnóstico das trombofilias,
Síndrome antifosfolípide também é uma categoria importante para o pré-natal de alto risco, que hoje a gente acompanha bastante. A gente hoje, atualmente, a gente tem tido gestantes com essa idade materna mais avançada, justamente porque a mulher vai fazer a faculdade, vai se formar, hoje em dia elas fazem mestrado, doutorado, e acabam engravidando com uma idade mais avançada, né? Então a gente tem todo esse cuidado hoje em dia. No planejamento de vida, às vezes a gestação fica para um outro momento, Isso. né? E aí acaba, então, ultrapassando essa barreira dos 35 anos. Exatamente. Então, de maneira geral, seria aquela gestante acima dos 35 ou com qualquer outra patologia de comorbidade, né? Isso. Tá. E que exames vocês realizam para avaliar as possíveis malformações fetais? Sim. Então, nós temos 2 ultrassons morfológicos. O primeiro ultrassom morfológico é feito entre 11 a 14 semanas. É um ultrassom muito importante, principalmente para avaliar as síndromes cromossômicas. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patot e outras síndromes. Então, é feito entre 11 a 14 semanas, onde são avaliadas algumas características, que é a translucência nucal do embrião, que é aquela medida da nuca, a presença do osso nasal, o ducto venoso para avaliar as patologias cardíacas dos embriões e algumas outras características. Então, esse é o primeiro ultrassom morfológico. Tá. E o segundo ultrassom morfológico é feito entre 22 a 24 semanas, que é um exame mais completo, onde a gente vai avaliar todos os órgãos, cérebro, coração, pulmão, todos os outros órgãos do bebê. Tá, então um com 11 e um com 22. Isso. Tá. E além disso, atualmente, né, o Ministério incluiu para todas as gestantes o ecocardiograma fetal, aproximadamente entre de 26 a 28 semanas, para avaliar malformações cardíacas. Então, além dos morfológicos gerais, tem um específico para as malformações cardíacas. Isso mesmo. Isso redundou num aumento de diagnóstico? Sim, com sabidamente, certeza. né? Sim. Fazer o ecocardiograma fetal, você já vai vislumbrando e talvez aí já preparar um possível parto em alguma instituição que possa acudir essa criança. Em hospital de referência, parto tal. programado. Então, assim, ajuda bastante o ecocardiograma. Qual o exame que é realizado para avaliar o risco de um parto prematuro? Sim. Para avaliar o risco de parto prematuro, a gente teve essa evolução também para evitar a prematuridade, que é muito grave, né? Principalmente no Brasil, a gente tem um índice muito grande de prematuridade. A gente realiza o ultrassom transvaginal junto com o segundo morfológico entre 22 e 24 semanas, para fazer a medida do colo uterino. Então, através do colo uterino, a gente detecta se a paciente tem risco de parto prematuro ou não. Então, o que a gente vê? O normal é um colo uterino acima de 2,5 cm. Quando temos um colo abaixo desse tamanho, abaixo de 2,5 cm, a gente detecta um risco aumentado de parto prematuro. E a gente consegue já, desde dessa idade gestacional, 22 semanas, programar todo o risco que a paciente tem, tomar medidas para evitar a prematuridade. Tá. Então, veja, nós estamos falando aqui no mínimo de 4 ultrassons, né? Um morfológico com 11, um morfológico com 22, um transvaginal para ver o colo uterino e um com 25 para ver parte cardiológica. Isso. Então, assim, rasamente estamos falando em 4 ultrassons. Importantes. Você vê como é importante que a gente possa deixar essas mensagens ao longo do nosso papo para você que está nos ouvindo aí em casa. Veja que, no mínimo, 4 ultrassons são necessários no seu pré-natal. A partir de quantas semanas a gestante pode entrar em trabalho de parto e até quantas semanas é considerado seguro? Mas essa resposta, a doutora Francine vai dar no segundo bloco desse programa. Não saia daí, já voltamos.
voltando com a doutora Francine Lucente Vicêncio, que está falando sobre trabalho de parto, o que as mulheres precisam saber. E eu fiz uma pergunta no final do primeiro bloco. A partir de quantas semanas a gestante pode entrar em trabalho de parto e até quantas semanas é considerado seguro? Vamos lá. A gente considera uma gestação de termo a partir de 37 semanas. Então, a partir de 37 semanas, o bebê deixa de ser prematuro, pode entrar em trabalho de parto normalmente. E consideramos seguro até 41 semanas. Após 41 semanas, consideramos uma gestação pós-data. Então, antes de 30, só para a gente caracterizar. Até 30, antes de 37 é prematuro. Isso. De 37 a 42, termo. Isso. E pós 42, pós-data. Isso. 41. 41, Isso. perdão, 41. Eu sou cirurgião cardíaco, Sim, eu já passei pela GO há muito tempo, né, Francine? Há um tempo atrás era 42. Eram 42, Isso. você viu? Olha, gente, então aqui tô perdoado, né? Exatamente. Então vamos lá. E aí eu gostaria que você comentasse para quem está nos ouvindo os riscos aqui, antes das 37 Sim. e após as 41 semanas. Sim. Vamos lá. Então, abaixo de 37 semanas, né, consideramos prematuro. A prematuridade, ela é grave, independente do peso do bebê. Às vezes a paciente vem e fala, mas meu bebê é tão grande, mas tem 36 semanas, é prematuro. Então, o risco de prematuridade, lógico que são os problemas respiratórios, infecções intestinais e outros riscos. Então, sempre muito grave a prematuridade. Particularmente a parte respiratória, né, Francine? Essas Sim. crianças precisam de surfactante, uma série de coisas, Exatamente. né? Daí As complicações são graves, graves, né? aumenta o risco de infecções respiratórias, infecções intestinais, sangramento intracraniano. Olha aí, né? outra Então, coisa importante, a né? prematuridade realmente ela é muito grave. E o pós-data? E o pós-data, os riscos que nós temos risco de diminuição de líquido amniótico, lógico que risco de óbito fetal, risco de descolamento de placenta. Então, hoje, a nossa conduta é avaliar a resolução da gestação a partir de 41 semanas. Tá. Tá? Então, mas assim, se você tivesse que... Claro que os dois não são bons, mas se você tivesse que escolher o menos ruim é o pós-data, O né? pós-data, com o certeza. pós-data. Pelo que você diz, o pós-data é mais problema para a mãe que para a criança. E o prematuro acaba sendo muito mais para a criança do que para a mãe. Sim, sim. A grosso modo seria é muito isso, mais né? grave. Tá. Até tá. porque quando a gente fala em data provável do parto, a gente considera 40 semanas. Então, chegar em 40 semanas é normal, é natural, é o esperado, né? Então, 40 para 41 tá ali. Então, sempre o maior risco é a prematuridade. Tá. E é comum a prematuridade? E o pós-data também comum? O que é mais comum? O pós-data é mais comum. O pós-data é mais comum? Olha que interessante. Quando a paciente ela opta por parto normal, e vamos aguardar o parto normal, a previsão é sempre a data provável do parto, que é 40 semanas. Por quê? A data provável do parto ela foi estipulada mediante a média que a maioria das pacientes entra em trabalho de parto, que é 40 semanas. Tá. Tá? Quais os sinais de um trabalho de parto? Quando que uma mulher que está gestante, já está ali, passou das 37 semanas, que é aqui a marca do pênalti ali, quais são os sinais do trabalho de parto? Sim. Então, a gestante, ela deve ficar atenta para as contrações. Então, consideramos trabalho de parto quando a gestante, ela tem contrações, em média, a cada 5 minutos ou a cada 3 minutos. Né? Então, as contrações, elas iniciam na região lombar e irradia para frente, para o baixo ventre. E duram mais ou menos em torno de 1 minuto. Quando a paciente entra em trabalho de parto, essas contrações elas começam a vir frequentemente, regularmente, uma atrás da outra, a cada 5 minutos, 3 minutos, é o período ideal para a gente internar. Tá. Ou caso a paciente perca líquido, né, que a bolsa ela pode romper antes do trabalho de parto. Então, se a paciente perder líquido em grande quantidade, ela também deve ir para o hospital para internação. Tá. Ela pode perder líquido e não ter contração? Pode. Então isso precisa ficar claro. Se você perdeu muito líquido, independente de ter as contrações, procure o hospital. Isso. Tá. Isso chamamos de amniorrex prematura. Então é quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto. Tá. Tá?
Não é sinal de que esteja nada errado, mas nessa ocasião a gente interna a paciente para acompanhar ela no hospital. Então, perdeu líquido em grande quantidade, tem que ir para o hospital. Certo. Tá? Ou as contrações a cada 5 ou 3 minutos. Como que se avalia a vitalidade fetal durante o trabalho de parto? Ou seja, saber que o bebezinho está ali, está vivo, né? Está viável. Como é que isso é avaliado durante o trabalho de parto? Então, falando em trabalho de parto, né? Para parto vaginal normal, é muito importante a gente fazer a monitoração do feto durante o trabalho de parto. E para isso a gente tem em mãos um exame que chama cardiotocografia intraparto. Então, a cardiotocografia, ela registra duas coisas importantes para a gente: a frequência cardíaca fetal e as contrações. Então, a gente deve acompanhar a frequência cardíaca fetal durante as contrações. Então, a gente tem alguns parâmetros, é um traçado, né, no exame, muito parecido com o eletro, e a gente não pode ter desacelerações da frequência cardíaca fetal durante o trabalho de parto. Então, hoje, a grande maioria dos hospitais tem a cardiotocografia e é muito importante que a gente acompanhe essa paciente quase todo o trabalho de parto com a cardiotocografia. Então, o trabalho de parto, hoje, diferente da minha época, é feito com cardiotocografia contínua. Não precisa ser contínua, porque a gente, assim, as pacientes no trabalho de parto, ela pode ir pro banho, ela pode caminhar, mas, assim, de tempos em tempos é bom a gente deixar um tempinho. E se você vê que durante a contração a criança cai a frequência? Então, nós temos alguns tipos de desacelerações. Durante a contração, pode a gente ter alguma desaceleração, mas tem que recuperar logo em seguida. O mais grave, sinal de sofrimento fetal, é quando a gente tem a desaceleração logo após a contração. Aí é sinal de sofrimento fetal e isso é indicação de cesárea. Então, se houver alteração, com uma queda de frequência imediatamente depois da contração, cesárea de urgência. Isso, exatamente. Ok. E eu pergunto para você, em relação à circular de cordão, né? Porque eu lembro que quando passamos, uma das preocupações era a circular de cordão. Ainda continua sendo uma preocupação do obstetra? Não, a gente fica atento, né? Quando a gente consegue detectar no ultrassom que tem circular, a gente fica atento. Mas não é uma contraindicação ao parto normal. Ok. E eu pergunto para você, em relação à circular de cordão, né? Porque eu lembro que quando passamos, uma das preocupações era a circular de cordão. Ainda continua sendo uma preocupação do obstetra? Não, a gente fica atento, né? Quando a gente consegue detectar no ultrassom que tem circular, a gente fica atento. Mas não é uma contraindicação ao parto normal. Principalmente porque hoje a gente tem em mãos a cardiotocografia que ela consegue nos mostrar se o bebê, se ele está em sofrimento ou não. Então, não é uma contraindicação, mas é um motivo de atenção. E o nó de cordão? Nó de cordão é mais grave. Nó de cordão... Tá vendo que eu lembro. Isso, eu lembro. Exatamente. Meus professores aí, há muitos anos, ainda estou lembrando. Olha lá. O nó verdadeiro de cordão, ele é mais grave, ele é indicativo de cesárea. Porque na contração, vai diminuir muito o fluxo pro bebê. Mas a gente só consegue detectar o nó verdadeiro de cordão no ultrassom, né? Então, não é muito fácil a gente detectar. Estivemos aqui com a doutora Francine falando sobre trabalho de parto, o que você precisa saber. E como você já percebeu, tem muita coisa para a gente conversar e por isso nós vamos fazer com a doutora Francine um segundo programa que você, obviamente, não pode perder. Canal 25 ou 525 NET. Você já sabe, é o seu encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.